Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Uma alegria muito grande poder refletir com você o Evangelho desta sexta-feira, dia 4 de agosto. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 13, versículos de 54 a 58. Disse, então, aos seus discípulos: A messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda enfermidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, depois de ter exposto as parábolas, Jesus parte para a sua cidade. E lá enfrenta a incompreensão e a rejeição. Há um contraste entre a aceitação dos pagãos e a rejeição dos conterrâneos. A dificuldade em compreender Jesus pelos seus conterrâneos deve-se à cultura da época. O indivíduo era basicamente aquilo que tinha herdado dos antepassados. E os seus conterrâneos conheciam Jesus, né? E conheciam sua família, e não conseguiam explicar como que um filho de artesão conseguia ter tanta sabedoria, poder de ensinar com autoridade e realizar milagres. Daí a ironia e o desprezo pelas pretensões de Jesus. É difícil ser profeta na própria pátria. É difícil aceitar que Deus se manifesta na simplicidade das coisas e das pessoas, né? É difícil e é triste também vermos este relato e também constatarmos isso, né? E talvez você esteja vivendo isso e constatarmos que isso continua também nos nossos dias. Quantas pessoas que não conseguem evangelizar os seus, não conseguem evangelizar na sua comunidade, na sua família, não conseguem evangelizar conhecidos, amigos, não é? E às vezes se entristecem por isso. Não se entristeça, né? Jesus viveu isso. Você não consegue evangelizar os conhecidos, os amigos, a família, porque não querem, então vai evangelizar aqueles que querem. Não perca tempo com quem rejeita a palavra de Deus, com quem vira as costas para o Senhor. Aquele que olha você, a sua vida, e ignora aquilo que você está comunicando de Deus, não é digno então de receber a mensagem que vai ser comunicada, né, para ele. Então, vá proclamar a palavra de Deus, vá evangelizar, vá ser de Deus para aqueles que querem acolher e aceitar a Deus. Hoje a igreja celebra a memória de São João Maria Vianney, que é o padroeiro dos sacerdotes. Hoje é dia de rezar pelo seu padre. Começando este dia, viu? Coloque o seu pároco nas suas orações, os padres que você conhece, todo o clero, precisamos rezar, não é? Pelos nossos sacerdotes, pelo seu bispo, pelo Santo Padre, o Papa. São João Maria Vianney nasceu no ano de 1786 na França. Seus pais, Mateus e Maria, tiveram 7 filhos, ele foi o quarto. Desde a infância ele dizia que queria ser sacerdote. Ele enfrentou a resistência do pai para seguir a vida religiosa, mas com a ajuda do pároco, aos 20 anos, ele foi para o seminário de École. No local ele encontrou dificuldades por causa da sua falta de instrução. Os professores e os superiores o consideravam um rude camponês que não conseguia acompanhar os estudos, principalmente de filosofia e de teologia. No ano de 1815, João Maria Batista Vianney foi ordenado sacerdote, porém com um impedimento: ele não poderia ser confessor, já que não era considerado capaz de guiar consciências. 3 anos depois, conseguiu a liberação para exercer o apostolado plenamente. Então foi designado vigário geral na cidade de Ars, conhecida pelos vícios, bebedeiras, bailes, trabalhos aos domingos e blasfêmias. Contudo, ele reverteu
essa triste realidade após 13 anos de exemplo, caridade, piedade e perseverança. A igreja ficava lotada e todos queriam se confessar com ele. A fama de santidade de João Maria Batista Vianney percorreu toda a Europa. Muitas pessoas iam até a paróquia de Ars para ver o padre e para confessar-se com ele. A sua vida sacerdotal durou 40 anos. Ele morreu no ano 1859, com 73 anos. João Maria Batista Vianney foi canonizado pelo Papa Pio XI no ano 1925, mas já era venerado como santo. Foi proclamado padroeiro dos sacerdotes. Além disso, no dia de sua festa passou a ser celebrado o Dia do Padre. A vida de São João Maria Vianney é um exemplo de que nós precisamos, quando nós entendemos que Deus tem um projeto para a nossa vida, nós precisamos nos firmar nele e crer em Deus. Ainda que o mundo inteiro se volte contra nós e não acredite em nós, e quantas vezes vivemos isso, né? Pelo evangelho que nós estamos vendo hoje, Jesus pregando aos seus familiares e conhecidos e eles não dando crédito para as suas palavras. São João Maria Vianney viveu muito isso, ele tinha dificuldade, né? Tinha pouca inteligência e por isso tinha dificuldade nos estudos, então muitos o ignoravam, viam nele um rude camponês, então tinha aí um preconceito também com ele. Foi proibido de atender confissão durante muito tempo e uma marca, uma característica do seu ministério, lógico, toda a santidade com que viveu o seu ministério, mas uma característica era o atendimento às confissões e como ele se envolvia, se entregava nas confissões que ele ouvia, né? Então, muitos não acreditavam nele e no seu ministério, e muitos se opuseram e foram um entrave, um obstáculo para que ele conseguisse alcançar aquilo que desde os 16 anos, como nós ouvimos, ele pretendia. Mas uma vez que nós juntamos o querer de Deus com a nossa vontade, não existe ser humano na face da terra que nos impeça de fazer acontecer o projeto de Deus na nossa vida. Olha quem se tornou este homem. Olha o que foi o ministério de João Maria Vianney, né? Hoje santo, São João Maria Vianney. Então, o querer de Deus, a vontade de Deus brilhou no sim deste homem que alcançou tantas vidas e salvou tantas almas e conduziu tantas pessoas para Deus. Quando o mundo se opuser, quando houver uma barreira gigante diante de você, te impedindo de fazer a vontade de Deus, te impedindo de ser de Deus, de proclamar o Evangelho, de evangelizar, creia, una a sua vontade à vontade de Deus e você verá muralhas sendo derrubadas e verá que quando Deus quer, não existe ser humano que impeça a vontade dele de acontecer. Então, creia nisso, acredite nisso, não sei o que você está vivendo, está passando, quais os obstáculos que você está enfrentando, quem são as pessoas que estão se opondo a você viver e praticar a vontade de Deus. Não importa. Olhando o evangelho de hoje, como o que Jesus passou junto aos seus conhecidos familiares, e olhando a vida de São João Maria Vianney, o que ele passou e se tornou, que tenhamos fé em Deus e nos firmemos nele, que é ele a nossa força. Se é ele que nos chama, é ele quem nos capacita, vai abrindo os caminhos, tirando as barreiras e as pessoas que são entraves na nossa vida para que a sua vontade aconteça. De modo especial no dia de hoje, São João Maria Vianney abençoe todos os sacerdotes, todo o clero e fortaleça cada um em seu ministério. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.